Olá, dando seguimento ao nosso projeto de extensão, hoje vamos falar sobre o PET vascular, ou remendo. E quando que usamos o PET vascular? O PET vascular é usado quando queremos evitar uma estenose, seja porque o vaso é de fino calibre, ou porque houve uma perda de tecido durante um trauma, com irregularidade de bordas que precisaram ser regularizadas, ou quando houve uma infecção adjacente a um vaso, a infecção invadiu o vaso, essa parte precisa ser debridada e uma cobertura com o remendo vai ser feita nessa artéria ou nessa veia. Quando temos um local a ser colocado um PET, a primeira coisa é passar os fios de reparo para manter a incisão exposta, aberta. Depois vamos preparar o PET. O corte do PET deve ser feito com um tamanho proporcional ao orifício do vaso. Aqui eu utilizei um balão cor laranja para simular o PET, para melhor visualização, e a artéria eu fiz em balão branco. Para cortar o PET, utilizamos uma tesoura, onde fazemos um corte elíptico, como vocês podem ver no vídeo. Após o corte do segmento, colocamos sobre a incisão para ver se o tamanho é adequado, tanto o comprimento quanto o diâmetro. Nesse caso, vemos que o comprimento é um pouquinho maior que a incisão. Assim, cortamos esse excesso. O PET não deve ficar nem justo e nem sobrando. Deve ficar em tamanho adequado à incisão. Após isso, começamos a fixação do PET com passagem dos primeiros pontos nos ângulos da incisão. Então, com um fio, passamos em um ângulo, com o outro fio no outro ângulo. Nesse tipo de anastomose, de sutura, utilizamos dois fios com duas agulhas, um para um ângulo e outro para o outro ângulo. Aqui podemos ver o início da fixação do PET em um dos ângulos. Com o balão simula uma artéria, passamos com uma agulha do fio, transfixamos a artéria de dentro para fora e com a outra agulha passamos no PET de dentro para fora. Assim, vamos amarrar os fios com o nó ficando fora da luz vascular. Com um instrumental, eu posiciono o PET no ângulo e eu faço a amarradura do fio. Nesse caso, eu usei um problema em 5 zeros, então eu vou fazer um nó e 4 seminós para essa primeira fixação. A pinça que vocês veem é a pinça do auxiliar, que posiciona o PET no local adequado até que enquanto o cirurgião faz a amarradura do nó. Após isso, vamos fazer a fixação do outro ângulo com o outro fio. Aí nós passamos a agulha de fora para dentro no segmento do PET e de dentro para fora na artéria, balão branco. Esse PET pode ser tanto veia como uma prótese de Dacron, por exemplo, né? Em caso de trauma ou infecção, damos preferência ao segmento autógeno, a veia. Após a fixação dos ângulos, vamos continuar a fixação do PET. Essa fixação do PET é feita por quadrantes. Então, nós começamos do ângulo em direção até o centro da incisão, nos 4 quadrantes. Observem a sutura desse chuleio que é feito, um chuleio simples, ele tem um sentido radiado. O ângulo o ponto do ângulo, eles observam que ele é 0 grau, ele é paralelo à incisão. Conforme eu vou avançando o chuleio em direção ao centro da incisão, esse ângulo vai aumentando até que no centro da incisão o ponto é passado a 90 graus. E assim eu faço o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e termino a incisão no 4º quadrante. Aqui podemos ver as suturas já feitas, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e finalizando a colocação do PET com o 4º quadrante. Aqui nesse vídeo podemos ver o primeiro ponto a ser passado para a colocação do PET,
O ponto sempre começa de fora para dentro no segmento do PET e depois de dentro para fora na artéria. Esse primeiro ponto deve ser passado próximo ao ponto colocado no ângulo. O ângulo é o local onde mais temos vazamento e onde também podemos ter uma estenose, apesar da indicação do PET ser para evitar uma estenose. Então, passamos na veia, no segmento do PET e depois na artéria. E assim fazemos o chuleio até chegarmos no centro da incisão. E depois começamos o segundo quadrante. A mesma forma, o primeiro ponto próximo ao ângulo, de fora para dentro no remendo. E de dentro para fora na artéria. Nós levantamos o PET, mergulhamos a agulha para visualizar exatamente onde a agulha está perfurando a artéria. Cuidado nessa hora de não beliscar a parede posterior da artéria, porque isso pode descolar uma placa e ser uma causa de oclusão do vaso. Nós temos que visualizar muito bem aonde a agulha está perfurando. Então, levantamos, passamos no remendo e na artéria, e a mesma forma, nós vamos seguindo até chegar no meio da incisão. A pinça é importante em acomodar o fio quando ele é puxado. E aí, vamos para o terceiro quadrante. Vamos começar com metade do fio do outro ângulo. Da mesma forma, um ponto próximo ao ângulo. Primeiro ponto, fora para dentro no PET. E dentro para fora no segmento de artéria. Observem que já temos um fio no meio da incisão. Nesse momento, quando já temos um quadrante que chegou ao meio da incisão, eu já posso retirar os reparos. Então, esse fio já vai servir de reparo, né? Observe aqueles primeiros reparos que a gente colocou, já não temos aí nesse vídeo, já foi retirado. E eu continuo até chegar no meio da incisão. E agora, terminamos a fixação do PET com a sutura do quarto quadrante. Aqui a visualização é um pouco prejudicada, porque o PET já está praticamente colocado, fixado no vaso, mas afastando o segmento do PET, nós conseguimos visualizar a luz arterial e passar a agulha. Nunca devo perfurar e transfixar uma artéria sem visualizar onde a agulha está realmente entrando. Atenção também na curvatura, né? na rotação da mão, nessa curvatura. E assim eu continuo até o centro de decisão, onde eu vou fazer a amarradura do nó. Observem que aqui a gente tem a amarradura, nós temos um nó feito entre os dois semifios, primeiro e terceiro quadrante, e segundo e quarto quadrante. Cortando esses fios, nós temos o aspecto final do PET. Agora é só praticar e qualquer coisa eu estou à disposição de vocês.